Oi, Carlinha. Olá, Flavinho. Vamos Voltamos continuar, aí. então? O pessoal tem que voltar com a gente aí. O pessoal tá voltando Ah lá, devagarzinho. meu marido já está aqui prestigiando, José Luiz. Ó, ó, o A Zé Luiz. Luísa, Cabral, a O Lívia. pessoal tá voltando rapidinho. Algumas pessoas entraram agora. E eu tava até explicando que era quem entrou agora para pegar esse resto aqui, essa segunda parte da, da live, pra, porque esse assunto não é somente do conselheiro tutelar e da Sim, assistente social, do é de toda a serviços. sociedade, né? É É, de, é de todo mundo. Quem puder participar, quem tiver contato, tanto é que os alunos da Escola de Graus vão fazer até uma redação sobre essa live nossa aqui. Eu me senti até importante. Fiquei até meio assim, ó, vamos ser matéria de escola, olha que bacana. A gente não percebe a fronteira que a gente atravessa, né, através da internet, através de levar informação. É muito bacana isso. então, Flavinho, e é bacana porque assim, é importante a gente ouvir o adolescente, a criança, e dele fazer parte de tudo isso, né? De estar discutindo, né, os seus direitos, seus deveres ali, e também fomentar que a sociedade tenha sua participação ali É social em fundamental. relação à criança, né, e adolescente, Que é fundamental, né? que é Tem que ter essa fundamental. participação, porque tem a rede de atendimento que é constituída já pelos órgãos e tal, que prestam serviço, mas tem a população, que também é dever da população, do Estado, da sociedade, garantir que esses direitos sejam, Resguardados. sejam resguardados através de de intervir mesmo, de intervir, porque as pessoas pensam que é só o conselho tutelar ou a polícia que tem que intervir numa violação de direito. Não, é dever de todos. Não, Quando não. fala todos, é todos. E um único órgão não vai dar conta da complexidade dos problemas, né? Por isso, né, dessa integração. E eu queria só voltar onde a gente tinha, retomar onde a gente tinha parado, Por no favor. sentido, sim, da questão de regulamentar essa rede de proteção, né? Por meio de decreto ou por meio de resolução. Isso é importante, né? Fomentar, que a rede fomente isso ao gestor público, tá? Eu vou dar um exemplo de um caso para a gente entender. Quando a gente tem uma situação de exploração sexual de crianças e adolescentes, que é muito presente na história da humanidade, infelizmente, e na história da nossa sociedade brasileira. É um fenômeno muito complexo e que ganha assim muitos contornos de atuação. Quando isso acontece, eu preciso de vários órgãos envolvidos, né, para atuar. Não é somente responsabilizar, né, aquele agressor, né, que tem que ser responsabilizado, mas também, né, tratar, atuar junto àquela criança, aquele adolescente que foi submetido nessa situação de violência, para lidar com essa questão desse trauma, né? E isso vai ser possível, Flavinho, se a gente tiver uma política pública ali no município formalizada, né, quando isso acontece, eu vou saber quais órgãos vão atuar, onde vai ser encaminhado. Então, isso vai ser resguardado direitos ali daquela criança. Então, é fundamental isso para que tenha uma rede protetiva, humanizada, de ações concretas, efetivas, tá? E queria deixar isso um pouquinho como exemplo. E aí, a partir daí, quando eu vou criar esse fluxo, que é importante, a gente tem que fazer as seguintes perguntas, né? Quais os equipamentos existentes para atuar nesses casos? É necessário criar outros serviços? Tem profissionais disponíveis para atuar nessa situação? É necessário contratar outros profissionais? O que precisamos avançar para qualificar esses profissionais? Olha quantas perguntas a gente precisa para estar atuando em determinada situação e para criar esses fluxos, né? Eu quis
sinalizar isso para a gente refletir sobre o quanto é importante esse trabalho em rede, né? E para isso, gente, o que a gente vai alcançar com esse trabalho em rede, né, Flavinho? A gente vai alcançar, interromper esse ciclo de violência que essa criança ou esse adolescente está submetido. A gente vai possibilitar fortalecer os vínculos ali familiares, permitir que essa criança tenha o seu desenvolvimento físico assegurado, longe de situações de negligência e maus tratos. Então, esse é o objetivo da rede. A rede tem que alcançar isso. E como isso pode acontecer com trabalho preventivo, essa intervenção precoce que a gente já falou lá atrás, e que isso é um desafio para o nosso trabalho, né? Outra questão, né? Não delegar realmente a um órgão só. Ó, só para você tentar já responder o que um aluno da Degraus falou. A Ana Certo. Lu, ela falou, ó, sou aluno da Degraus e gostaria de saber como podemos mudar a visão equivocada de muitos adolescentes, evitando assim a evasão escolar. Eu, tipo assim, não entendi, assim, queria mudar a visão equivocada, será que que o adolescente não é atraído muito para a escola e por isso ele se evade? Você entendeu dessa forma? Então, eu acredito, não sei se eu vou conseguir, às vezes, se eu não conseguir responder, ele depois, né, ele puder reformular a pergunta com mais elementos para estar entendendo. Mas eu acredito que aí cabe a própria escola fazer um trabalho ali de sensibilização dos alunos para evitar as faltas, as ausências, a questão do estímulo, né? Se reinventar no sentido assim, tem também a questão do professor, da família, de um trabalho ali com a família, de um trabalho de sensibilização proposto pela própria rede. Eu vejo, Flavinho, eu não sei se você tem essa visão, mas eu vejo que a gente tem dificuldade em relação a desempenhar um trabalho em rede nas escolas estaduais. Nas municipais, por conta assim, até da Secretaria de Educação estar ali mais presente, envolvida ali nas questões de convívio com os profissionais, a gente já tem uma certa dificuldade em relação a isso, por conta assim, da própria estrutura das escolas estaduais. O Estado não investe, né, em propiciar um espaço ali adequado, tanto para professores como para alunos, né? Então, são questões que eu acho que assim é muito ampla e que depende de muitos órgãos de estar fazendo a diferença ali para aquele aluno, para incentivá-lo para permanecer ali no estudo. Não somente a escola, a gente não pode só responsabilizar a escola, o professor, né? Mas toda uma rede é responsável por um trabalho preventivo ali. Verdade. Outro aluno aqui também perguntou, Carla, assim, Ah, ai, que ó, oi, delícia! Hein? então, ó, é a Duda que está perguntando, ela está falando, ó, oi, boa noite, sou aluno da Escola de Graus, queria saber em qual estágio educacional a evasão é mais presente. Olha, Duda, eu tive a curiosidade de fazer um levantamento em alguns estudos sociais que a gente realizou com adolescentes autores de ato infracional, tá? Até essas estatísticas, ela foi fomentada pelo meu colega, pelo meu amigo João Cabral, que participou, né, junto com a rede de proteção de Porto Ferreira, para a formulação, né, do plano decenal de medidas socioeducativas. E assim, a gente via muito presente a evasão ocorrer no sexto ano e no sétimo ano. Esse período, vamos dizer assim, dos 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos, assim. Nessas estatísticas, mas eu não sei te falar como está a realidade de Monte Santo, tá? E também, vamos dizer assim, é muito pequena
essas estatísticas. A gente teria que ter dados maiores, né, ali, junto até a Secretaria de Educação estadual e municipal, para a gente saber a idade, mas eu acredito que ali no início da adolescência. Verdade. Aqui em Monte Santo eu posso afirmar isso também, que é dessa forma, é entre os 12, 13, 14, nessa faixa etária aí, os adolescentes mais se evadem da escola. E muitas vezes também, a gente até tocou nesse assunto, converso com alguns, eles falam que estão saindo da escola porque tem que trabalhar, que tem que ajudar a família. E aí volta naquela questão que os pais trabalharam, não frequentaram a escola e os filhos seguem os mesmos passos. Falam, eu tenho que trabalhar, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. E a gente vê que o jovem nessa idade, ele está cheio de energia para ser gasto. E aí é onde faltam essas políticas públicas aí, em vários sentidos, para que esse adolescente não faça aquela opção de ir para o outro caminho. Outro caminho que é mais, que a gente sabe o que vai dar, criminalidade, droga e tal. Então, essa faixa etária ela é muito peculiar. Tem que ficar de atenção. Por isso que eu imagino assim, que tem que fazer esse diagnóstico. Todo município tem que fazer esse diagnóstico. Até o Otávio aí, que está aqui, essa Otávia Sintra, ela é presidente do CMDCA daqui de Monte Santo. Olha. Que a gente converse sobre esse diagnóstico, que a gente tem que fazer esse levantamento, o Conselho Tutelar fazer esse levantamento, levar para o CMDCA, fazer esses apontamentos de onde está acontecendo, tal bairro está acontecendo mais tal coisa. Aí direcionar a política pública para aquele local. Então, o bairro acontece mais outras coisas. Não somente a política pública da criança e do adolescente, mas sim de outros, dos adultos também, porque tem determinado local que o álcool é mais presente em determinado bairro. Então, tem que fazer esse levantamento. Mas só voltando, a faixa etária é essa faixa mesmo aí. Ó. E aí os caminhos são obscuros e são gigantescos para o outro lado, para o lado errado. Ó, só está chegando pergunta aqui da Degraus. Toda hora chega um. Ô, Flavinho, posso só aproveitar um gancho que você fez na sua fala e a gente já volta para as perguntas, né? Quando você falou da questão do diagnóstico, né? A rede tem que proporcionar e tem que alcançar isso, sim. Só que a gente tem que lembrar de um detalhe muito importante. Quando eu vou atender uma família, tá? Eu identifico a situação e eu quero assegurar aquele direito individual. Mas a gente tem que trabalhar na perspectiva do direito coletivo. Como seria isso? Vamos supor que lá no Conselho Tutelar, eu estou citando muito o Conselho Tutelar porque ele é porta de entrada ali, né? De muitas famílias buscam orientação ali no Conselho Tutelar. Então, vamos supor, uma mãe vai no Conselho Tutelar dizer que compareceu na Secretaria de Educação pedindo uma vaga em creche e não conseguiu. Se o Conselho Tutelar fizer um levantamento dos 6 meses do semestre todo, ele vai observar que vai ter várias mães que foram lá. Então, ele vai ter dados quantitativos para saber que naquele município precisa aumentar as vagas em creche ou determinado bairro não tem ainda esse equipamento disponível. Então, assim, isso é muito importante. A questão de coletivizar um acesso aos direitos, não trabalhar só na perspectiva de um direito individual, tá? Então, vamos supor que alguém, por demanda espontânea, foi lá no CRAS, pedindo vaga num projeto de convivência ali para os filhos, um projeto pós... no contraturno escolar, por exemplo, né, que tem algumas oficinas, eu vou ter um diagnóstico ali que eu posso representar da necessidade de se aumentar as vagas. Eu não tenho espaço para fazer isso. Eu vou ter possibilidade de mostrar
que eu tenho serviço, isso é muito importante, a gente não falou disso ainda. Eu tenho um serviço, mas o meu serviço não tem aquela condição física, aquela estrutura física para atender realmente a demanda, tá? Eu tenho um serviço que o número de profissionais é insuficiente para atender o número de famílias referenciadas. Então, é muito importante isso, gente, a gente prestar atenção também em lutar por coletivizar demandas e pela estruturação de serviços. E isso, com o trabalho de rede, é possível construir, sim. Bacana. Ó, vou tentar rapidinho aqui falar. O ano passado a Maduca veio 2 vezes aqui no Monte Santo. Veio em Certo. abril e veio em dezembro. E ela contou uma história sobre a rede, a importância. A Maduca fala muito de rede. Sim. E ela é entendida no assunto, ela sabe locais que ela tem ido, tem feito a diferença, sim, porque a rede tomou posse das informações e resolveu mudar, resolveu atentar pelas questões da lei. E, então, ela contou uma história, assim, vou tentar lembrar aqui rapidinho, que foi feita uma reunião de rede, onde teve habitação, saúde, assistência social, teve uma reunião tipo assim, no começo do ano, um exemplo. Teve uma reunião onde a saúde e a habitação estavam presentes. E aí foi falado, vaga de creche, tal, tal, tal. Aí passaram-se uns meses, a cidade estava, acho que estava zerado as vagas, estava todo mundo na creche, ponto positivo. Que Só que bom. aí, lá na hora da reunião de rede, a secretária, acho que a secretária de obras, falou que já estava a caminho uma creche com 40 vagas. Aí foi questionado, mas por que 40 vagas? A evasão, já atingimos a nossa meta, todo mundo. A saúde informou na reunião passada que tinha 40 grávidas. E aí, essas crianças já iriam nascer no final do ano. No ano seguinte, já tinha o direito de frequentar a creche. Então, quer dizer, foi uma coisa antecipada, que foi levado para a rede tomou conhecimento dessa situação. Ó, no ano que vem, vamos ter 40 crianças já no começo do ano. E essas mães provavelmente vão precisar da creche. E aí o município se articulou e já deixou planejado isso daí. Esse é o trabalho em rede, né? Essa é a comunicação. Todo mundo se articulando para que depois os direitos sejam validados de forma assim, não ficar aquela luta, né? Eu fico chateado. Graças a Deus aqui no Monsanto amenizou bem a questão de vaga, que ficou durante muito tempo, ficou uma creche aqui parada, que ata e não desata, você estava até aqui, então, aqui quando começou a fazer essa creche, ela foi inaugurada no ano passado. Então ficou mais de, sei lá, quase 5 anos sem essa creche, que dá direito a mais de 100 vagas. Então, mas quando iam aquelas mães lá no Conselho Tutelar solicitando a vaga, e a gente anotava, encaminhava. E aí volta naquilo que você falou. Eu tenho local, eu tenho profissional. Não tinha. Não tinha. E não tem como você lotar uma sala com 20 crianças, 30, 40, porque aí não tem o professor para olhar todo mundo. E aí vai ficar deficitário aquele atendimento. Então, Sim. o trabalho de rede faz com que as coisas aconteçam antecipadamente. E os problemas lá na frente são bem menores. Ó, voltando aqui, ó, o aluno da Degrau está perguntando aqui, ó. Aquela, Oi? ele reformulou a questão, não foi? Não, acho que é outra pessoa. Ah, então tá. Você leu aí? Não, eu não li. Fala para mim, Flavinho. Olha só, é o Deário Henrique. Boa noite, sou aluno da Degraus e queria saber como identificar quando um aluno está prestes a abandonar a escola. Pergunta bem. Olha, ele começa a dar indicativos, né? Eu creio, não sou professora, mas eu acredito que os professores começam a perceber uma desmotivação ali,
na questão de comparecer às aulas efetivamente, na questão até do próprio rendimento. Só que, assim, uma coisa que eu queria tocar no assunto e que às vezes vai complementar a pergunta dos meninos ali, que eles fizeram, é a questão do acolhimento, gente, do acolhimento, da questão, assim, do julgamento das famílias, daquela criança, daquele adolescente. Se o adolescente está tendo um comportamento ali na escola, muitas vezes ele fica estigmatizado como o aluno problema, e não entender por que ele está tendo esse comportamento, eu acho que aí são indicativos, tá? E isso acontece até na própria rede, né? Às vezes, a gente atua com determinada família e a gente tem que tomar cuidado para não ter aquele olhar estigmatizante. Ah, eu desisto daquela família, ela não adere mesmo, eu vou lá, faço a visita, ela não foi nos atendimentos, não se propõe as ações. Ah, aquela criança, aquele adolescente, não dá mais para atuar com ele, porque em razão da conduta dele, ele mesmo se coloca em risco. Eu acho que aí cabe uma avaliação das nossas ações enquanto profissionais, né? Eu caí nesse senso comum, né, de achar que esse aluno, que essa criança, que esse adolescente não tem mais jeito. Não, eu estou ali para criar estratégias para atuar nessa situação. Eu tenho que avaliar se realmente tudo que eu fiz foi esgotado, se eu não posso tentar de novo. Né? Então, essas questões relacionadas, né, a observar por que se há indicativos, né, para ele começar a evadir, a gente vê, pode ter certeza que algumas questões assim relacionadas a comportamento, a desmotivação, a problemas familiares levam a acontecer isso. E cabe a nós profissionais ter o olhar apurado para identificar e atuar efetivamente nessa situação. Verdade. Até passou uma pergunta aqui, já passou, eu tenho medo de mexer aqui, bagunçar tudo. O meu parado um pouquinho. Então, Perus. assim, que foi citado aí que nas reuniões de rede, que tem que acontecer, lógico, tudo programado, não tem que só levar casos para se discutir, mas essa importância de levar números, porque senão fica aquele, eu já participei, a gente já participou junto, eu lembro de cada situação onde fica aquele embate, e a gente fica perdendo tempo. Por quê? Porque a gente discute determinado caso, às vezes aquele caso ele dura quase a reunião inteira, e a gente não fala também dos números, o porquê disso, por que isso está acontecendo. Então, é importante sempre questionar o que está levando a isso. Porque se a gente falar aquele negócio, a coisa está feia, né? Está difícil, a gente fica naquela coisa desanimador, a gente sai da reunião, às vezes é até pior do que entrou. E a gente tem que sair com apontamentos, assim, e se a gente fizer isso agora? E se fizer isso? Se fizer aquilo? Sabe? Com novas ideias. Porque eu já saí daquele jeito. Então, várias vezes, você também, todo mundo, não estou culpando as pessoas, não. Porque isso é um desgaste para todo mundo. O conselheiro tutelar, para o serviço social, para o professor, para o diretor, para o secretário, para todo mundo que faz parte dessa rede de atendimento. Se a gente começar a entender o que cada um tem que fazer, a gente vai chegar no objetivo comum. Sim, sim. Flavinho, isso que você falou é importante destacar que a gente tem que discutir caso, claro que tem que discutir caso, mas para a gente atuar nos casos, a gente tem que discutir política pública, ver o que a gente pode realinhar e o que necessita ser criado. Por isso dessa importância de discutir também e de levar esses apontamentos nas reuniões de rede. Se você me permitir, eu vou contar para vocês a experiência de Porto Ferreira,
porque assim está sendo bem bacana assim o trabalho em rede. Não, gente, eu não quero falar que o trabalho em rede é fácil. Ele exige uma persistência muito grande, porque é um processo assim que tem os seus altos e baixos e que tem situações que desanima. Mas assim, deixa eu até contar essa experiência de Porto Ferreira, porque assim as reuniões de rede elas se iniciaram em assim fortalecimento em 2016, a princípio para discutir casos, tá? Tem momentos em que a gente desanima, não cumpre adequadamente o calendário, aí vem os facilitadores dar uma motivada, vamos reestruturar esse calendário. Então a gente tenta se organizar mensalmente para fazer essa reunião, realiza mensalmente, né? E quando ingressou a atual gestão de assistência social do município, né, do desenvolvimento social, a Milene, como gestora, junto com sua equipe, eles começaram a atuar como facilitadores no sentido de integrar ali as políticas setoriais do município de Porto Ferreira. Então, além das reuniões de discussão de caso, passou a ter reuniões para se mapear a rede, para se estabelecer fluxogramas da rede. Criou-se, então, todos os fluxos através da união desses serviços, e isso foi colocado num decreto, gente, que se chama Programa Feliz Infância. E é bem bacana porque isso deu indicativos para que os profissionais e a população, porque é importante que tenha, que veicule informação à população sobre esses fluxos, que a gente tenha um trabalho efetivo. Tem os seus desafios? Tem os seus desafios, mas é uma experiência bacana que merece ser compartilhada com outros municípios. Verdade. Nossa, isso aí é muito bacana. Eu acho que é o sonho de todos os profissionais, ter uma rede que, que, que dialoga, que se entende. Tem sempre aquela desavença assim, que acaba, mas que isso é do ser humano. Conviver não é fácil, conviver com o outro não é fácil. A gente tem que ter um jogo de cintura, mas quando a gente consegue se reunir e consegue pensar coisas positivas para atender as crianças, no geral, a família dela, e a gente consegue atender e ver que isso está funcionando, isso aí é muito bacana. É o que eu te falei quando eu fiquei meio nervoso agora há pouco. Esse nervoso que eu falo assim, fiquei meio emotivo, assim, é porque eu sei que dá, eu sei que dá, eu sei que se a gente sentar, conversar, o pessoal está falando aqui, ó, e é verdade, a gente se despir do ego, a gente achar que a gente. Não, achar não, a gente ter a certeza que a gente não sabe de tudo, porque a gente tem que estar sempre aprendendo. Eu estou assistindo live desde quando começou esse isolamento, já assisti inúmeras lives da Maduca, do Luciano, do Lauro Trindade, do Reinaldo Balbino, são coisas positivas, e eu aprendi muita coisa. E a Maduca, que anda o Brasil inteiro, ela falou que aprendeu muita coisa também, que ela não sabia, e isso é importante, não é porque a gente está ali há um determinado tempo atuando na rede, a gente sabe tudo. E a gente aprende mais quando a gente senta e conversa um com o outro, olho no olho. É, tem aquela, ó, o que você fala sobre esse assunto? Ó, eu penso que é assim, você pode me falar, e quando falar, ó, determinada situação, age dessa forma. Não posso duvidar, não posso com achismo falar, não é assim. Não, eu vou buscar informação para ter aquele entendimento. Porque fica Sim, aquele, eu acho que não é assim, não. Aí o outro lado, do outro lado, eu também acho que não é assim. E aí fica nesse acho ou não acho. E, ó, e o tempo está passando, as vidas lá fora estão acontecendo, as crianças estão precisando da gente, porque eu falo por mim, conselheiro tutelar, eu recebi uma missão, tento fazer de tudo para dar tudo certo, não sou melhor do que ninguém, graças a Deus também. Recebendo essa missão, a gente tem que cumprir ela, fazer com que, porque pessoas dependem da gente, dependem da nossa decisão, dependem do nosso
olho no olho, do nosso tipo de abordagem, porque as pessoas confundem muito que o conselho tutelar vira e mexe aparece, ó, eu trouxe meu filho aqui para você falar para ele que ele tem que me respeitar e se quiser, você fala o que você quiser. Eu falo, não, eu posso conversar com ele, vou fazer as orientações que eu tenho que fazer, eu vou encaminhar para os serviços que o município tem, mas tem que ter a contrapartida da família também, porque a família tem hora que joga tudo para a rede, joga tudo para a escola, joga tudo para os serviços e a parte dela não está sendo feita. Não, a gente tem que fazer a nossa. Fazer a nossa parte, mas ó, família, vem cá, é igual a escola. Família e escola, se não andar junto, não funciona. Não E é funciona aquela de jeito questão, né, Flavinho, que nem você falou, é trabalhar a questão da responsabilidade parental daquele pai e mãe que ele tem sobre aquela criança e aquele adolescente, e empoderá-lo. Ele é o pai, ele é a mãe, né? E ele tem, assim, os deveres e tem como cobrar os deveres do seu filho, né? Então, assim, isso é um trabalho realmente de sensibilização e empoderamento dessas famílias. Porque, assim, a gente fala, ninguém sabe ser pai e ser mãe, né? Quando tem o filho, é construído isso. Por isso que tem que ser uma decisão muito bem pensada, e muitas vezes não é isso que ocorre. E é assim, por isso da importância de projetos, né, como a própria Maduca tem lá na cidade dela, da escola de pais, é debater mesmo com esses pais, com essas famílias, a questão de temáticas ali para trabalhar junto com as crianças, né? A vivência é um desafio, né? O viver em comunidade, o viver na comunidade escolar tem os seus desafios, que é só a partir, né, do diálogo que a gente vai construir práticas produtivas, né, saberes eficientes ali. verdade. E, o Não, pode Flavinho, continuar. uma coisa que eu queria também acrescentar, né, que já que a gente está falando de desafios, né, ali do trabalho em rede, a gente já falou tanto, foi abordando tudo ali que a gente se propôs a falar. Eu queria dizer a questão assim do que nós não devemos fazer, tá? E que às vezes a rede cai numa cilada sempre, Uhum. por falta, assim, de deficiências existentes, né? Então, por exemplo, tem um caso de criança, vamos voltar lá no caso de violência, né? Essa criança, de repente, ela precisa de um atendimento ali terapêutico, tá? E muitas vezes o município, de repente, não tem esse profissional na saúde, ou o número é insuficiente de atendimento, por exemplo, um psicólogo com uma especialidade em atendimento infantil ou em adolescência, a gente acaba encaminhando ali para o CREAS, tá? O CREAS eu também, assim como o conselho, eu vejo que o CREAS é um órgão muito cobrado, né? E que às vezes as situações são encaminhadas lá e se esquece que aquela criança, aquele adolescente pertence a uma rede, assim como quando os casos são encaminhados para o conselho. Acho que o conselho vai dar conta ali sozinho de resolver a situação. Verdade. Então, por exemplo, aí eu encaminho esse adolescente ou essa criança lá para o CREAS, achando que o psicólogo lá do CREAS vai realizar esse tipo de trabalho. A atribuição do psicólogo do CREAS é diferente ali, ele não tem um trabalho ali terapêutico, as atribuições são diferentes. Então, quando eu assumo, eu estou dando só um exemplo, viu, gente? Não que isso aconteça. Quando eu assumo essa função, eu estou usurpando aquela função. Muitas vezes eu não vou atuar de maneira correta, eu vou estar até prejudicando, agravando a situação, tá? E estou violando o direito que a gente deveria garantir. Então, isso é importante destacar como um desafio da rede. A gente já trouxe isso lá atrás, que acontece quando está se organizando a rede, mas a gente tem que observar que isso muitas vezes está sendo recorrente por falta, né, de estruturação e de mostrar a necessidade dos serviços e dos recursos humanos. Verdade. Por isso
é importante a rede para cada um saber o que tem que ser feito, para que na rede cada profissional fale qual é a sua função. Sabe, ó, eu me apresento assim, eu estou conselheiro tutelar, eu faço isso, eu encaminho, eu ouço crianças e adolescentes, eu requisito serviços, a psicóloga fala, ó, eu faço isso, eu não, ali não é um atendimento terapêutico, ali tem outras funções, o atendimento terapêutico tem que ser encaminhado para a área da saúde, é ali que tem o Sim. psicólogo dos PSFs. Então, é dessa forma que as coisas têm que acontecer. Cada um sabendo o seu, sabendo explicar também, porque é aquele negócio que sempre os palestrantes falam, né? Do conselheiro tutelar que recebe um chamado e isso aí não é atribuição minha e não sabe falar de quem que é. Não sabe falar para quem tem que ser. Não, eu sou conselheiro tutelar, estou conselheiro tutelar, isso que você está solicitando não é nesse órgão, sei lá, encaminhar para quem. Você não pode simplesmente ignorar, porque a pessoa que procura o Conselho Tutelar, o CRAS, o CREAS, ou a promotoria, ela está precisando de uma orientação. Sim. E os servidores públicos, o próprio nome já diz, servidor público, ele é obrigado a saber para onde vai encaminhar essa família. Não pode simplesmente deixar ela se virar, como diz, né? Se vira. Não é assim. A pessoa tem que. Por isso, é a falta de capacitação deixa com que profissionais não atuem da maneira correta, atuem de maneira fria. Você tem que acolher. Muitas pessoas já conversei, muito pai, muita mãe, que foi no Conselho Tutelar e chora por estar lá dentro. Eu não queria estar aqui, eu não sou disso, eu não sou de conselho tutelar. Eles usam esse termo, né? Eu não sou de conselho tutelar, nunca precisei disso, mas eu estou aqui porque eu não sei o que fazer. E aí eu, do outro lado, eu não sei o que fazer também, que situação que fica? Então, se não for meu o atendimento, eu tenho que passar para quem é de direito. Ó, esse aqui, eu vou, minha senhora, essa situação, eu vou encaminhar para o CRAS, vou encaminhar para o CREAS, e lá vai ter o serviço, porque tem aquela situação também, vamos falar de conselheiro tutelar, que quer fazer tudo, né? Acha que Sim. pode tudo, quer investigar, quer ir atrás disso, quer ir atrás daquilo, Não é quer, ou, atribuição. quer ouvir a criança vítima de crime sexual, às vezes quer ouvir quem é o possível violador de direito. Isso aí já é da esfera policial. Tem a lei da escuta protegida, que tem que ter o profissional capacitado Sim. para atender essa demanda, para não revitimizar, porque é aquele negócio. Quanto mais você toca no assunto, mais a criança, o adolescente vai lembrar daquilo. E quantas e quantas vezes a pessoa chegou no conselho e quis contar para mim, eu falo, não, não, não precisa falar, não, que a gente vai encaminhar para o órgão correto, tal. É, porque às vezes a pessoa está na ânsia de falar, mas ela tem que falar para um profissional que vai saber ouvir e vai saber dar a palavra correta, porque senão a gente vai estar violando o direito. E conselheiro tutelar, na minha opinião, você não pode ser tão curioso assim, não tem que ficar sabendo de tudo, não. Ele tem que Mas saber o que é dele. não é só o conselheiro tutelar, né? Às vezes muitos profissionais têm E a população, né? A população também fica doida para saber. esse tipo de conduta. Mas, Flavinha, essa questão do servidor, né? E da necessidade de uma formação continuada para que isso não aconteça esses equívocos, né? De saber aonde vai encaminhar. E é claro que isso precisa de um comprometimento político do governo ali, municipal, mas é como a gente já citou tantas vezes, a gente tem que demonstrar isso, a necessidade existente, até para a gente constar isso em orçamento público, porque ainda a gente não tocou no assunto, mas é muito importante a gente ampliar essa questão de buscar recursos, de provar que isso necessita de determinado serviço, de determinado profissional, constando isso em orçamento público. Aí é fundamental o papel do CMDCA, do Conselho Tutelar, de toda a rede.
de Certo, isso participar mesmo. desses canais. Então, assim, às vezes a gente se desmotiva, né, Flavinho? E causa inquietações. Mas, assim, eu sempre trago uma frase para mim, que tropeçar não é cair. Não é cair, a gente tropeça. Mas a gente pode continuar trabalhando em equipe, pode buscar esse trabalho em equipe. A gente pode hoje, cada um que assistiu essa live ou que vem assistir, motivar ali na sua rede, conseguir esse trabalho em equipe. Até os adolescentes, né? Ter representatividade positiva ali na sala, quando identificar algum amigo que está passando por um problema e puder ofertar ali uma ajuda, tentar mostrar para aquela professora que determinada adolescente ali está precisando de ajuda. Então, cada um de nós podemos colocar um tijolinho ali no trabalho em rede. A gente pode se unir e ver o que está falhando e se realinhar. Isso é fundamental. Então, eu acredito assim que esse espaço que você tem propiciado, isso proporciona também que a população de Monte Santo e também de outros municípios pensem sobre isso, né? E queira mudar. Verdade. A intenção é essa mesmo, que eu falei. A gente usar esse espaço, ainda mais esse isolamento que está acontecendo, de levar essa informação. Tem muita coisa acontecendo nesse exato momento, de diversão, de entretenimento, de Sim, várias coisas. E tem que ter um canal que leve informação, porque existem pessoas com sede de informação, sim, querendo buscar essa informação para ser o quê? Multiplicador. Tem que ser múltiplo. multiplicador dessa informação. Tanto os profissionais, como também os alunos que estão assistindo aí, ó. É muito importante. Isso que você falou, cara, é muito importante do aluno, do colega, ter esse olhar clínico para o amigo e perceber que ele está diferente, que ele não é mais aquele colega, que aquela menina não é mais aquela menina, e aí buscar meios, né? Ó, falar para o professor, estou percebendo que o fulano de tal já não é mais a mesma pessoa. Falar com o diretor, até com sei lá, buscar ajuda. Porque as pessoas, muitas vezes, principalmente crianças, sofrem calada. Tem criança que sofre Sim. calada, vira adolescente calado, vira um adulto calado e morre calado sem ninguém saber o que aconteceu por essa falta desse olhar. Porque a gente pode falar. Não, e pode ter um contorno mais grave, né? A gente vê as taxas de suicídio, né? Da questão assim que muitos adolescentes estão buscando se automutilar, então são questões que têm que ser debatidas e têm que ser trabalhadas em rede. Qual o trabalho que a gente pode atuar ali junto à escola, junto àquele aluno? E você falou junto à escola e tal, tem um outro lado também, não precisa nem de entrar nesse assunto assim, especificamente, citar artigo. O profissional também, seja de qualquer área, que ele identifica essa violação e ele não faz a comunicação dessa violação, ele está correndo em crime, porque ele Sim, é está uma violando o omissão. direito também. É uma omissão. E o fato desse profissional não comunicar, ele está, como você falou, está cometendo o crime e ele está dificultando ali a realização de um trabalho em rede, está tirando a possibilidade, né, de que essa rede identifique que tem que tem problemas coletivos relacionados a isso que tem que ser trabalhados e tem que se atuar numa perspectiva de prevenção mesmo, né? Verdade. Flavinho, eu queria. Você citou a questão do isolamento social, a gente não. Só para finalizar essa questão, como algumas redes estão tendo encontros online, não pararam, né, de ter as reuniões por aplicativos para estar discutindo casos, para estar alinhando o planejamento de ações ali. E isso tem sido bem bacana, essa forma de organização dentro, né, dessa pandemia. Então, nós profissionais buscando se reinventar nesse momento, não interrompendo o trabalho que estava sendo feito.
Verdade, eu participei de algumas, né? Eu faço parte do Conselho da Educação e eu participei de algumas. Aham. E confesso que é uma coisa que pode até continuar, sabe? Porque eu acho que fica, não totalmente, porque ter o encontro, depois que passado disso, é bom você ter um encontro, rever as pessoas, mas Sim, dependendo do assunto, uma reunião extraordinária, que às vezes a pessoa não pode ir, por aplicativo fica bom, porque o assunto é direto, não sim. fica, não tem desvio. Você toca naquele assunto, quem tem que falar, fala. Eu participei de algumas e acho muito interessante dar continuidade. Esse isolamento tem muita coisa que eu acho que pode continuar. Pode continuar, assim, práticas que não tinham, principalmente de higiene. Porque Sim. muita coisa que já era para você ter feito a vida inteira, não fazia e agora estão fazendo. Isso é legal, isso é importante. E assim, Flavinho, para a gente passar para as perguntas, eu acho que de maneira geral a gente abordou ali algumas questões relacionadas à rede de proteção, né? Quando a gente tratou o significado, a composição, a importância do trabalho em rede, a questão de como ela deve ser organizada, qual o objetivo deve alcançar e proporcionar, os desafios. Eu acho que assim a fala de hoje a gente conseguiu, de uma certa forma, pincelar um pouquinho de tudo isso, tá? E para a gente finalizar e até passar para as perguntas, eu queria deixar para todos uma frase muito importante que me traz, que eu levo sempre comigo. Lá na minha agenda do trabalho, eu deixo ela anotada. E eu acho que vem ao encontro de tudo que a gente falou hoje. Eu gosto muito do filósofo Mário Sérgio Cortella. E ele escreveu o seguinte: na vida, nós devemos ter raízes e não âncoras. Raiz alimenta, âncora imobiliza. Então, que a gente não seja âncora no nosso no nosso convívio profissional, que a gente busque construir um trabalho de rede, se reconheça que a gente faz parte dessa rede e faça um trabalho pautado em ação integrada, em ação concreta, qualificada e principalmente humanizada, tá? Então, acho que a gente poderia ali, né, dar um fechamento nesse sentido, da gente pensar, levar isso para as nossas inquietações ali profissionais. Verdade. Essa frase aí é muito forte, ela é muito profunda. Se você refletir nela, ela tem uma bagagem muito grande, que se a gente trazer isso para a vida, para o nosso cotidiano, para o nosso trabalho, para a nossa casa, é de grande valia, porque a gente não pode ficar estagnado, né? A gente tem que, realmente, eu estou aprendendo isso devagar, assim, a gente tem que, passo a passo, construir. Se o objetivo estiver longe, mas se a gente caminhar, amanhã a gente vai estar mais longe do que hoje. A gente está caminhando, a gente não está parado. E a raiz é muito forte, né? Falar em raiz, que ela alimenta, ela gera vida, ela gera frutos. E isso tem que ser construído dentro da rede de atendimento para Sim. que essas famílias que dependem da gente, dependem da nossa atuação, se sintam acolhidas. Porque a, você, dependendo da situação, você ganha ou perde a família no primeiro contato, a Com maneira com que certeza. você aborda. Se você acolheu, tem em casa, graças a Deus, que eu chego, eu sou muito bem recebido. As pessoas me param na rua para conversar. Ó, lembra aquela situação, tal. Você tem aquela devolutiva da própria família, nem é da rede, é da própria família, falando, ó, aquela situação, porque você entrou naquela casa, você entrou naquela vida, entrou naquela intimidade Você de criou maneira sutil. vínculos, né? De uma maneira sutil. Você ouviu primeiro para depois falar. Que é bom a gente ouvir primeiro para depois a gente falar com a pessoa, porque tem hora que a pessoa, quantas e quantas vezes sentou lá na cadeira em frente, lá de frente para mim assim, e falou, 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 falou. Pô, Flavinho, só de eu ter falado isso aqui, eu já ganhei meu dia. Que faz anos que eu queria falar isso. E não falava. Então, essa acolhida
é muito importante, que já é meio caminho andado para o atendimento. Sim, é realmente, Fabinho, é o que você falou, é proporcionar espaços de uma escuta qualificada. Você já imaginou você ter um planejamento para aquela família e você falar assim, ó, família, você tem que cumprir. Sem você ouvir aquela criança, sem ouvir aquela família, entender a condição objetiva que ela está vivendo. E também de falar o que você acha desse planejamento, o que você acha dessa ação. Você concorda? O que você gostaria ali que você acha que eu posso melhorar? Então, assim, isso vai possibilitar criar vínculo com essa família, ela criar confiança naquele profissional. É a partir desse olhar, desse acolhimento, que ela vai te dar abertura para você conseguir realizar um trabalho ali junto a eles. Eu acho muito importante isso que você destacou. É fundamental. E tem que ser um pilar ali do trabalho de rede de todos os profissionais. Por isso que tem que ter Verdade. a capacitação, desde aquela recepcionista que está lá na saúde, no CRAS, no CREAS, no CAPS, então, assim, todos envolvidos mesmo, em prol de um benefício Coletividade, né? Coletividade. coletivo. Ô, Carmen, ó, eu creio assim que na questão de perguntas, você respondeu bastante pergunta. É, algumas coisas que eu até poderia perguntar, a gente foi conversando e você já foi falando, foi elucidando, sem ter que fazer aquela pergunta propriamente dita. Uhum. O pessoal tá aqui está até elogiando. Eu creio que tá sendo essa live está sendo de grande valia, com muita bagagem, muito conhecimento, que é um material que e as pessoas podem usar isso aí nas reuniões de rede deles, porque tem algumas falas que aquele negócio de provocar, né? De provocar no bom sentido, né? De estimular, vamos, você tem como fazer, vamos fazer isso, vamos estudar, vamos cobrar da gestão pública a capacitação continuada, porque ela não é ofertada da maneira que deveria, mesmo estando em lei. Você tem que brigar. Para você ter uma ideia, a Maduca, a Maduca veio aqui em abril, isso aí eu tenho que falar, porque isso aqui fica batendo aqui, ó. Veio aqui em abril porque eu pedi patrocínio. Eu pedi patrocínio para as pessoas. Ela ficou hospedada com muito orgulho. Ela ficou hospedada aqui na minha casa. Ficou sentada nesse sofá que eu estou sentado aqui, ó. Então, foi tipo assim, isso eu tive que fazer o quê? Tive que correr atrás, porque eu tenho contato com a Maduca a qualquer momento do dia e da noite. Isso aí, graças a Deus, esse contato eu tenho com ela, com outras pessoas também. Tem esse canal aberto. Mas eu poderia muito bem fazer o quê? Pegar, pegar esse conhecimento que ela passa no Facebook, passa no WhatsApp, passa para o telefone e ficar só para mim. Mas não, o que eu quis? Eu queria que a rede de Monte Santo, a rede de atendimento, usufruísse desse conhecimento. Ó, tá vindo uma profissional assim, assim assado, ela viaja o Brasil todo e tal, e tem aquelas provocações. Então, isso é importante, participar de capacitação. E isso o poder público tem que proporcionar. E aí, como não teve aqui, porque eu venho pedindo isso, você estava na primeira capacitação dela aqui em 2013. De 2013, só foi ter outra capacitação aqui em Monte Santo em 2019, em abril de 2019. Foram 6 anos. Pelo amor de Deus, traz uma capacitação, porque capacitação, como você mesmo disse na live aí, você tem que buscar conhecimento, não esperar também só o município fornecer. E eu busquei, eu fui atrás. Só que aí é aquele negócio, você vai atrás de capacitação. Na hora que você chega no município e traz aquela informação, como ninguém participou, quase ninguém acredita. Então, é importante ter a capacitação no município, na rede de atendimento, que vai estar lá o profissional do CRAS, do CRES, da saúde, da educação, da segurança, a população, criança, adolescente, tem que participar disso para quê? Para ser multiplicador. Então, eu creio sim que você respondeu basicamente tudo que as pessoas queriam saber, coisas que eu queria saber.
tá aí, o pessoal está acompanhando, firme e forte, do começo ao fim. A E Maduca assim, está assistindo. que bacana essa experiência, Flavinho, que rede também é assim, né? Ter parcerias ali também com a iniciativa privada, né? Como você falou, captou recurso para trazer. É óbvio que o município tem sua responsabilidade ali legalmente garantida em lei, né, de propor isso, mas a própria rede pode fazer esse tipo de parcerias também. Né? Isso é muito bacana e interessante, e é previsto também, né, essas questões. A gente já teve lá em Porto Ferreira uma experiência de que a instituição de acolhimento fez uma parceria com um plano de saúde que tinha alguns médicos, algumas especialidades que não tinha na rede pública, que atendia as crianças. Foi uma parceria ali positiva que foi construída na época, né? Então são experiências ali que a gente realmente tem que. Eu acho que foi importante você estar colocando isso. E assim, e de ter proporcionado isso para a rede. E não desista, viu, Flavinho? Porque é um trabalho de formiguinha e de persistência, e que a gente realmente tem que continuar, ter pessoas que têm esse tipo de trabalho, de ter essa atitude de multiplicar para que essa rede se fortaleça. Que bom. Ó, minha amiga, a gente está chegando já a quase 2 horas de live, falta Foi dois o. minutos para acabar. 2 horas de live, foi muito gratificante. Espero, quem sabe, a gente promova outra live com outro assunto, porque você tem bagagem para falar muitas e muitas coisas. Se você puder participar, vai ser maravilhoso. O pessoal vai acompanhar. Então, eu queria deixar um recado, 2 recados aqui também. Ó. Claro. Amanhã vai acontecer uma live até da minha esposa. Ela vai fazer uma live, ela vai falar com a Thaís Nogueira, que ela vai falar a mulher negra no cenário atual. Então, quem está acompanhando aí, depois eu vou compartilhar e vocês sigam ela também para poder participar, que é um assunto que tem que ser falado. E na semana que vem, provavelmente tá quase certo que a live vai ser com a Maduca. E a gente está escolhendo para a gente falar. Então, semana que vem, provavelmente vai ser a Maduca. Então, muito obrigado. Falta 1 minuto e 20 segundos. Ó, muito obrigado, minha amiga. Foi um prazer receber você aqui. E dê as suas considerações finais. Olha, pessoal, queria agradecer mais uma vez a oportunidade que o Flavinho me propiciou hoje a falar, de poder, mesmo em meio virtual, reencontrar pessoas que foram tão importantes para mim durante minha trajetória profissional lá em Monte Santo e atualmente na minha trajetória em Porto Ferreira, e dizer que o trabalho em rede é essencial. Eu acredito, é por isso que eu aceitei esse convite do Flavinho, porque eu quero divulgar, veicular realmente a necessidade da gente se organizar, de se integrar e que a gente realmente efetive a política da infância e juventude em cada município. Então, a gente tem a obrigatoriedade. Eu tenho essa é uma das minhas atribuições como assistente social, incentivar esse trabalho em rede, é por isso que eu estou aqui. Então, muito obrigado realmente por todos, né, por ter disposto um pouquinho do seu tempo para participar dessa live. Então tá bom, muito obrigado. Falta 5 segundos. Até Obrigada, a próxima. Fábio. Todo mundo entendeu. Gratidão. Tchau, Tchau, tchau. tchau.